Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom início de semana, bom mês e um bom ano. Vamos ver se sabemos, neste ano, nos comportar com educação, com serenidade, com cautelas, com inteligência, com discernimento. Isso tudo só vai funcionar se você tiver como base as leis de Deus e as leis do Estado democrático de direito, que também são de Deus. Deus escreveu as leis através de Moisés, de Jesus Cristo, de Paulo de Tarso, de Pedro e de tantos filhos e filhas que estavam mais preparados para virem à Terra, nos mostrar o caminho, nos mostrar onde está a verdade e como vivenciá-la. Jesus foi o mais importante Filho de Deus, preparado para vir à Terra. Ele reencarnou aqui há 2000 anos e fez um trabalho maravilhoso, chamado Boa Nova. Ele deixou a sua obra nos escritos de Mateus, de Lucas, de João. Então nós precisamos estudar. E as obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, ele enviou depois, ele mesmo anunciou no Evangelho de João, que enviaria o Consolador prometido para ficar definitivamente conosco, nos instruindo de verdade sobre as leis a serem cumpridas, a serem entendidas, assimiladas, cumpridas em todos os sentidos de nossa vida. Só seguindo estas leis, pelos nossos próprios esforços, alcançaremos a perfeição. Esse é mais um trabalho do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criado em 1968. Estamos aqui há mais de 50 anos, incansavelmente, cada vez mais alegres, estudando, cada vez mais nos educando, serenando as nossas almas, a nossa alma, e iluminando a nossa própria alma com os próprios esforços para saber subir os degraus da perfeição. Hoje nós estamos fechando a nossa comemoração do 4º livro da obra espírita, O Céu e o Inferno, 1º de agosto de 1865. E aí já fizemos vários estudos. Hoje nós vamos preparar um que é o fechamento, mas que traz traz todas as ferramentas pedagógicas para entendermos de vez as leis de Deus e nos reformarmos e nos renovarmos nas leis do Senhor.
Vamos ver aqui a história verdadeira contada por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina à luz da doutrina espírita, porque ninguém fica fora da justiça. Ninguém. Claire, Sociedade de Paris, 1861. O espírito que forneceu os ditados seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera quando na terra. A sua conduta, como o seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais, sentimento que se patenteia na terceira das mensagens, quando pretende que o médium apenas se ocupe com ela. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as 3 últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium, que empreendera a sua educação moral. Depois da morte, a morte é um fenômeno orgânico. O corpo que está nos servindo de instrumento de trabalho, ele vai chegar ao fim. Vai ser colocado dentro de um caixão, não leva bem nenhum, não leva poder nenhum. Leva apenas o corpo e uma roupa. Ou vai ser cremado e vira cinza, ou vai ser enterrado e vira pó. Mas o espírito continua com as suas obras, com as suas responsabilidades. E o importante de estudar aqui é que você está vendo quais são os pontos que atrapalham a nossa caminhada para o bem. Simbolizados aqui no orgulho e egoísmo pessoais. Ela diz assim quando chega na reunião: eis-me aqui, eu, a desgraçada Claire. Então é como ela se vê depois da morte. Eu, a desgraçada Claire. Que queres tu que te diga? A resignação, a esperança não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como as pedras da saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso suavizá-los dizes tu, que vaga palavra, onde encontrar coragem e esperança para tanto. Procura, pois, inteligência obtusa, compreendeu que seja um dia eterno, um dia, um ano, um século, que sei eu, se as horas o não dividem, as estações não variam. Eterno e lento, como a água que o rochedo roreja, este dia execrando, maldito, pesa sobre mim como avalanche de chumbo. Eu sofro,
Em torno de mim apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Esse é o depoimento de um espírito após a sua morte, porque a morte é apenas do corpo físico, orgânico. O espírito leva todas as suas obras e olha o estudo dela sobre as obras dela. Olha o que ela fez na última encarnação e olha como ela se sente após a desencarnação. Isso é que é estudar o Espiritismo. É para isso que foi criado o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. É por isso que estamos aqui cada vez estudando mais. Olha o que ela diz depois da morte, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens. Nós que estamos perdendo um tempo danado com brigas na família, com intolerâncias na política, com invenções idiotas na política, como essa da esquerda e da direita, em vez de sermos um grupo só para fazer o bem. Vejam as religiões todas brigadas e divididas. A nossa talvez seja a que mais tem briga, porque as pessoas não querem estudar as leis de Deus, não querem compreender que fomos criados simples e ignorantes, sem saber, mas com todas as faculdades para aprender a ser bom, para aprender a fazer só o bem, aonde estivermos, e nos tratarmos todos como irmãos, progredindo, buscando a perfeição, juntos, cada vez mais abraçados e cada vez mais estudiosos das leis de Deus. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai. Olha o que ela já sabe. Acima dessa miséria que ela se encontra, reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Isso aqui merece mais de 6, 10 anos de estudos. Não é lendo, correndo. Estudar é uma coisa, ler é outra. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e vivo de rojo, como o estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez seja a salvação. Vejam, não sei que poder me atrai para Deus. Talvez seja a salvação. Só Deus, porque somos seus filhos, é que escreveu as leis a serem seguidas por nós para alcançarmos a perfeição. Debato-me e vivo de rojo como o estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para Deus. Talvez seja a salvação. Eu te deixo mais calma, mais reanimada, qual anciã enregelada que se aquecesse a um raio de sol. Gélida minha alma, se reanima a tua aproximação. A alma dela está gelada.
Olha o depoimento dela, o segundo depoimento, prestem atenção. Isso é que é estudo, senhores e senhoras. A minha desgraça aumenta dia a dia depois da morte. Aí vocês podem imaginar todos nós na Terra, cada um com os seus malfeitos, governantes, chefes de família, profissionais do direito, da medicina, da engenharia, políticos relaxados, metidos à besta, cheios de orgulho e vaidade, querendo saber tudo. E, na verdade, só estão fazendo bobagem. Quantos palestrantes vão voltar mudos porque foram fazer palestras em casas religiosas sem estudar, sem nada saber, sem se modificar? A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecidas de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Isso é ela se lembrando da última encarnação. Ela só pensava no bem-estar material dela, nas futilidades de gente rica, nas futilidades de ter várias empregadas, várias escravas. Vejam, malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e me perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Agora o remorso do tempo perdido. É assim que é depois da morte. Para quem errou. Que te direi a ti, que me ouves? Olha, vela constantemente. Ama os outros mais que a ti mesmo. Não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela, conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças esses conselhos, porque se o meu espírito os conhece, os concebe, o coração nunca os ouviu. É assim que nós estamos vendo a maioria dos religiosos e dos palestrantes. Falam da boca para fora, o coração nem está aí. Nem está aí. Não me agradeça esses conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Qual o cão escorraçado, rastejando de medo? Assim me humilho, eu sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda a sua divina aurora a despontar. Ora por minha alma dessecada e tão miserável. Era assim que estava se sentindo a Cleire, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, jovens, religiosos, espíritas, que estão perdendo um tempo danado. Estão perdendo um tempo danado. Em vez de se reformarem, só querem poder,
Tem gente que não larga o poder da federativa no centro espírita, só querem ser chefes. É assim que vão se encontrar os chefes, perdidos. O coração não ouvia nada. Por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não! 100 vezes não! Não tem milagre. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me, assim como quando vos vejo abatido. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono assusta, que são? Durmo eu aqui? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres com que outros mais também se ocupem. Não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que me madeste. Não me abandones, pois. É ela falando para o médium, ajudá-la cada vez mais a sair das próprias obras da última encarnação, do próprio relaxamento e das falhas terríveis que ela praticou por não conhecer, não querer estudar as leis de Deus, não querer seguir as leis de Deus. E agora vamos ler o que o Espírito São Luís, orientador disso tudo aqui, nos fala. O Espírito de São Luís. Esse quadro da Cleire é de todo verdadeiro e em nada exagerado. É de todo verdadeiro e em nada exagerado. Qual é a finalidade do estudo? É estudar para se corrigir enquanto é tempo, para não chegar nesse estágio miserável que a Cleire está. É essa a finalidade do estudo sério. Isso é que é religião. É você estudar as leis e se autoconhecer e poder se autocorrigir, mesmo que devagar. De emburrado, você vai se tornando uma criatura alegre, feliz, porque está estudando e conhecendo as leis de Deus. E podendo praticá-las, você vai poder praticar a benevolência. Olha que maravilha, estudar a benevolência e praticá-la. A indulgência, o perdão. Você vai aprender, depois que estudar, de 1 a 4 horas, todo dia esse livro e vai lê-lo umas 6 vezes nesta encarnação, aí você começa a amar a você, começa a se corrigir, a todo dia tomar providências para tirar o mal e colocar o bem nos seus lugares.
Você vai aprender o que é caridade com você e com todos os seus irmãos. Só estudando e praticando. Não tem outro caminho. São Luís diz: esse quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser assim, tão miserável? Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não! Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Olha que reflexão profunda que temos para fazer. Divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria. Nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que haviam. Que mulher feliz! E invejavam-lhe a sorte. Mas quereis saber? Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas violou gravemente as leis de Deus, visto como esqueceu a primeira de todas as virtudes, a caridade. Você só vai saber o que é caridade se estudar isso aqui metodicamente, disciplinadamente, de 1 a 4 horas todo dia na sequência. Estudar e praticar, estudar e praticar. Você tem que tirar daqui os ensinamentos para o amor verdadeiro, que é constituído de você amar a você compreendendo a lei de Deus. Você vai compreender Deus e você como filho. Você vai saber quais são suas tarefas aqui. Você vai imaginar como preparar o seu futuro melhor do que o da Cleire. E não um futuro desgraçado, como ela mesmo diz. Vejam, perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Roubou, assassinou? Não! Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Olha o materialismo aí. As pessoas vão para o shopping para ficar tirando fotos, vão fazer plástica, gastam uma fortuna. Eu conheço uma senhora que gasta R$2.000 quando vai preparar o cabelo. Quanta gente que não tem R$1 para tomar um café da manhã. Quanta gente que, em vez de ver esse cabelo todo preparado, não gostaria de ganhar um abraço fraterno. Vejam o pessoal da nossa religião cheio de orgulho, de vaidade. Eles não telefonam, eles não abraçam, eles não te convidam,
eles não te visitam, eles querem fazer uma caridade que nem eles sabem o que estão fazendo, porque não gostam de estudar. Divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, plásticas, naquela época não tinha, né? Plásticas, mudança de maridos, e assim vai. Sexo à vontade, beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria. Nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que haviam, que mulher feliz. Os vizinhos falavam, que mulher feliz. Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas violou gravemente as leis de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame, e vê-se insulada, abandonada, ao desamparo no espaço onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Ela está pagando por tudo que ela fez e que ela construiu, cada um de acordo com as suas obras. Cada um vai responder pelas suas obras. Ninguém escapa da justiça de Deus. Eis o que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos, que hoje não mais existem, hoje no estado de espírito, o vácuo se lhe fez em torno, e como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-la os demônios, o que é, aliás, desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesmo. A sua consciência é que dói, isso é que chama-se inferno. É a sua consciência doendo, é o arrependimento do tempo perdido, as besteiras que fez, os erros, as maldades. Como foi seca, de coração seco, de coração enferrujado, não amou os seus familiares como devia amar, seus empregados, seus vizinhos, seus amigos. Não ajudou ao mundo a melhorar, porque não soube se melhorar a si mesmo. Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-lo os demônios, o que é, aliás, desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesmo, e isto lhe é mais doloroso, porquanto se tal acontecesse, os demônios seriam seres a ocuparem-se dela. O egoísmo foi a sua alegria na terra. O egoísmo foi sua alegria na terra. Prestem atenção. O egoísmo foi sua alegria na terra. Pois bem, é ainda ele que a persegue. Verme a corroer-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. O seu verdadeiro demônio hoje é o próprio egoísmo, as vaidades, a vida fútil que levou, a ilusão de que sabia de tudo, não quis ouvir os mais velhos, não quis estudar tudo,
não quis se dedicar a estudar as leis de Deus, porque você é filho dele, tem obrigação de estudar a lei dele, até para empreender a reforma íntima, a reforma moral, a educação. A educação. Meus amigos, essa foi uma das mais importantes estudos que nós já fizemos aqui, para mostrar para nós como que precisamos entender o porquê da reencarnação. É uma lei, precisa ser estudada. O porquê da justiça divina é uma lei, precisa ser estudada. Toda causa vai ter um efeito, e esse efeito vai fazer você sofrer, como o orgulho e a vaidade fizeram Cleire sofrer depois da morte. Nós precisamos aprender a tirar esses lixos terríveis, essas doenças terríveis do materialismo, da ignorância, da metideza besta, do poder. Eu estou vendo gente que só quer poder, até nas religiões só querem o poder, poder de mandar, poder de falar, poder de fingir que sabe mais que todo mundo. Vejam que poder podre. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, daí a necessidade do estudo das obras básicas, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma íntima disponível para todo mundo hoje no planeta Terra. 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados, compreendidos, entendidos, assimilados pedagogicamente, quer dizer, trazer para o conjunto da sua consciência e do seu saber, para que ajude nos momentos de raciocínio, para que ilumine você, porque a fé raciocinada é isto aqui, quando está na ponta da língua. A mostrar a você quais as decisões que você deve tomar, quais os caminhos que você deve seguir, para não sofrer igual a Cleire e muitos outros, talvez a maioria esmagadora hoje dos habitantes do Brasil. 95% do pessoal nosso da religião não gosta de estudar. Você olha que o rosto deles ficam com raiva, emburrados quando você fala em estudar. Vamos pensar, pelo menos, e ver se aprendemos a estudar os livros seguros para trazer esses ensinamentos e ajudar ao nosso futuro a ser melhor, mais condizente com a condição de filho de Deus. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado. Um fraternal abraço e um ano de muitas mudanças com base nas leis de Deus, nos livros seguros. Fraternal abraço, Marcelo Paes Barreto.